Hi everybody, how are you doing? E aí pessoal, tudo bem? Para se comunicar de modo natural e efetivo no inglês, é fundamental que se conheça os phrasal verbs. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois phrasal verbs que são bastante utilizados no inglês, o talk into e o talk out of. Nós vamos ver o que eles significam e como você pode usá-los na prática. Então, vamos conferir. Vamos começar com talk into. Talk into significa convencer alguém a fazer alguma coisa. Para a gente poder entender o talk into, vamos pensar em algumas situações. Imagine, por exemplo, que vai ter uma festa, só que você não está muito animado para ir nessa festa. E aí chega um amigo seu e começa a te falar: "Ah, vamos sim, vai ser legal, vai estar todo mundo lá, você vai gostar." E aí no final você acaba indo para essa festa. Ou então, imagine que você está pensando em trocar o seu celular. Aí você vai até a loja, está olhando os modelos, mas não sabe exatamente qual você quer comprar, que marca você quer escolher. E aí chega um vendedor e te fala: "Olha, esse celular aqui é muito bom, a câmera é excelente, a bateria dura bastante. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito se você comprar esse celular." E aí ele acaba te convencendo e você compra exatamente aquele celular que ele estava te mostrando. Ou seja, ele te convenceu a comprar aquele celular. E são nessas situações que o talk into é usado. É quando alguém convence outra pessoa a fazer alguma coisa. E esse é o significado do talk into. Talk into é convencer alguém a fazer alguma coisa. E ele aparece nas frases com a seguinte estrutura: talk somebody into doing something. Talk somebody into doing something. Convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, nessas duas situações que eu acabei de falar, a gente poderia dizer assim em inglês: My friend talked me into going to the party. My friend talked me into going to the party. O meu amigo me convenceu a ir para a festa. E na outra situação, que foi aquela do celular, The salesperson talked me into buying that cellular phone. The salesperson talked me into buying that cellular phone. O vendedor me convenceu a comprar aquele celular. Convencer alguém a fazer alguma coisa. Talk somebody into doing something. Reparem que o verbo que vem depois do into fica sempre no gerúndio, ok? Porque o into é uma preposição. Ele é a preposição do phrasal verb talk into. Então vamos ver mais alguns exemplos. She talked her husband into buying that house. She talked her husband into buying that house. Ela convenceu o marido dela a comprar aquela casa. Veja que nós tivemos o talk into na estrutura talk mais somebody mais o into e mais o restante da frase. E o verbo que vem depois do into, ele veio no gerúndio. Porque o into, como eu falei, é uma preposição. He talked his parents into going on a trip with him. He talked his parents into going on a trip with him. Ele convenceu os pais dele a fazer uma viagem com ele. The manager talked her into investing her money. The manager talked her into investing her money. O gerente a convenceu a investir o dinheiro dela. He talked his boss into giving him a day off. He talked his boss into giving him a day off. E mais um exemplo. Okay, I'll go. You talked me into going to this concert. Okay, I'll go. You talked me into going to this concert. Tudo bem, eu vou. Você me convenceu a ir para esse show. Então, talk into significa convencer alguém a fazer alguma coisa. Ele vem nas frases, como eu falei, na estrutura talk somebody into doing something. E o verbo que vem depois do into fica sempre no gerúndio. Agora vamos falar do talk out of. Talk out of significa convencer alguém a não fazer alguma coisa. Ele vai descrever uma situação em que alguém convence outra pessoa a não fazer alguma coisa. Depois que você entende o talk into, fica muito mais fácil entender o talk out of, porque eles são phrasal verbs opostos.
O talk out of é exatamente o contrário do talk into. Enquanto talk into significa convencer alguém a fazer alguma coisa, o talk out of significa convencer alguém a não fazer alguma coisa. Por exemplo, se alguém disser assim, Her parents talked her out of changing her job. Her parents talked her out of changing her job. Quer dizer, os pais dela a convenceram a não mudar de emprego. Ou então, mais um exemplo, She talked him out of buying that car. She talked him out of buying that car. Ela o convenceu a não comprar aquele carro. E vejam que o talk out of segue a mesma estrutura do talk into nas frases, que nesse caso vai ser talk somebody out of doing something. Convencer alguém a não fazer alguma coisa. E o verbo que vier depois do of também fica no gerúndio, porque o of é a preposição do phrasal verb. Então vamos ver mais alguns exemplos com talk out of. They talked the student out of quitting the course. They talked the student out of quitting the course. Eles convenceram o aluno a não deixar o curso. His coworkers are trying to talk him out of changing careers. His coworkers are trying to talk him out of changing careers. Her mother talked her out of getting the dog. Her mother talked her out of getting the dog. A mãe dela a convenceu a não comprar o cachorro. She wanted to move, but her parents talked her out of it. She wanted to move, but her parents talked her out of it. Ela queria se mudar, mas os pais dela a convenceram a não fazer isso. Vejam nessa frase que o pronome it apareceu substituindo o objeto que já havia sido mencionado na frase. Os pais dela a convenceram a não fazer isso. Quer dizer, a não se mudar. Ele apareceu para evitar repetição na frase. Ele substituiu o objeto que já havia sido mencionado antes. E mais um exemplo. The doctor talked him out of eating too much pasta. The doctor talked him out of eating too much pasta. O médico o convenceu a não comer muita massa. Então, como eu falei para vocês, pessoal, o talk into e o talk out of são dois phrasal verbs que são opostos entre si. Eles são usados com a mesma estrutura na frase, aquela estrutura que eu falei com vocês. Talk somebody into doing something ou talk somebody out of doing something, mas um phrasal verb é o contrário do outro. Enquanto talk into significa convencer alguém a fazer alguma coisa, o talk out of significa convencer alguém a não fazer alguma coisa. Então agora você já aumentou o seu vocabulário de inglês com mais esses dois phrasal verbs, talk into e talk out of. Agora é a sua vez. Pratique esses phrasal verbs deixando um exemplo aí nos comentários. Crie uma frase com talk into e talk out of. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you next time!